Obrigada, Regina. Boa tarde a todos. Eu quis trazer um tema bem interessante. E talvez muitos até conheçam já esse tema, né? Mas eu queria falar sobre ele e sobre aqueles que compõem o nosso lar, a família, né? Então nós vamos trabalhar dois temas, família e o Evangelho no lar. Como vocês já viram aqui, o Evangelho no Lar é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Ela lançou essa campanha há muito tempo, devido ao olhar carinhoso, cheio de respeito, em relação à doutrina espírita e à família, a consideração do quanto é importante a família para todos nós, né? Então a Federação lançou essa campanha para que a gente estreite mais esse laço familiar, fortaleça mais esse laço familiar. E já tem um bom tempo. E se a gente observar, parece que não está muito apertado esse laço, não é? Esse laço está meio frouxo. Então, às vezes, é necessário que a gente volte a esse tema, ou volte a essa proposta, ou observe essa mensagem e comece a refletir, ou comecemos, a refletir sobre como é que está o nosso lar, como podemos melhorar o nosso lar e porque os nossos lares são diferentes. Quando a gente olha a família ou o lar, sobre o olhar material, sem um olhar do lado espiritual, como nós já temos esse conhecimento, a gente para pensar assim, é um grupo de pessoas, o pai, a mãe, os seus filhos, ou aqueles filhos que chegam também pelo coração, que fazem parte da nossa família, que possuímos heranças genéticas, componentes hereditários, o sobrenome, Isso que caracteriza a família. Mas para a doutrina espírita é muito mais que isso. E às vezes também, quando começamos a formar o nosso lar, a nossa família, logo pensamos o que os nossos filhos vão ser. Quero que seja professor, eu quero que seja médico, eu quero que seja advogado, engenheiro. A gente só pensa mais nessas questões materiais. E aí a gente esquece do conteúdo que nós vamos dar para eles, para que eles então sejam os bons profissionais do futuro. Mas eu estou falando isso, mas eu sei que a gente se preocupa, mas no nosso dia a dia, na nossa correria e a preocupação em relação às questões materiais, nós focamos mais na questão material dos nossos filhos e na nossa. Basta dizer que a gente se preocupa em pintar a nossa casa, não é verdade? Trocar a cortina, quando dá, comprar um tapete novo, quem sabe trocar um carro. Mas na nossa casa, a gente está preocupado sempre com isso. E esquece da outra coisa que também faz parte do nosso lar. A vibração espiritual da nossa casa. Mas para que a gente tenha o olhar da vibração espiritual, a gente precisa ter o conhecimento. E às vezes nós demoramos tanto tempo para buscar esse conhecimento, além da matéria, e quando a gente vê, às vezes está meio difícil o negócio. E aí, como o povo disse, se não vai pelo amor, vai pela dor, aí a gente vem em socorro ao conhecimento espiritual. Quando eu falo socorro do conhecimento espiritual, não estou dizendo só a casa espírita. Aí, às vezes, que a gente desperta para ir à igreja, para ir ao templo, rezar e pedir a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus. Porque pode ser pedido ajuda tanto na igreja, quanto em outros locais que se fala sobre Jesus e sobre Deus, se fala sobre a espiritualidade, Mas então, nós vamos agora começar a falar como é que é visto a família pelo olhar espírita.
Vamos ler aqui e vamos trabalhar esses temas. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, para nós, na doutrina espírita, a nossa maior preocupação não é ser o engenheiro, não é ser o advogado ou o médico, é como eu vou ser quando estiver como engenheiro, como eu vou ser como eu estiver como advogado. A preocupação da doutrina espírita é como nós vamos nos comportar diante, da nossa vida, ou vamos colocar aqui diante da sociedade. Então, a doutrina espírita vem nos dizendo assim: somos espíritos reencarnantes. Nossos filhos, nós somos espíritos que hoje estamos reencarnados aqui. E ora, quando adentramos a reencarnação, somos os filhos, E depois, ora, nós vamos ser os pais dos nossos filhos. E todos, na verdade, somos espíritos. Só que, ora, estamos na função de pais que vamos buscar encaminhar os nossos filhos. E os nossos filhos, no futuro, serão os pais que irão encaminhar os seus filhos. E então a doutrina espírita vem e diz que esse núcleo familiar de espíritos que reencarnam aqui possui uma missão. A missão de auxiliar mutuamente aqueles a quem convivem conosco, os nossos filhos. Mas os nossos filhos não são só características biológicas, parecido com o pai, parecido com a mãe, olhinho verde, olhinho azul. Não é só isso. Os nossos filhos são espíritos que trazem uma bagagem de vivências passadas, assim como nós. Então, o lar é uma reunião de espíritos. Não é só uma reunião de corpos, mas uma reunião de espíritos que juntos se comprometeram a vir para mutuamente se ajudarem na evolução espiritual. E a evolução espiritual se dá pelo muito amar, sentimentos derivados do amor, fraternidade, solidariedade entre todos nós que aqui compomos o nosso lar. Mas acontece que a gente bem vê que existem famílias que às vezes é mais difícil, E tem famílias que parece que é tudo muito mais suave. E às vezes nós temos aí 2, 3 filhos, quem tem 2, como eu, já consegue observar. Com um é mais suave, Com o outro é mais difícil. Você tem que botar mais açúcar lá, ou mais salzinho no tempero, porque ele é danadinho, Mas é meu filho. E aí que entra a doutrina espírita falando sobre essas diferenças dos nossos filhos. Como o lar é uma oportunidade de aprendizado, quando existem dificuldades, é porque eu preciso observar melhor, porque um está ensinando o outro. E quando eu tenho um com mais facilidade, significa porque eu já tenho uma certa afinidade com ele. Então vamos falar um pouquinho melhor. Quando a gente tem no lar alguma relação difícil com algum dos filhos, e outra coisa, o lar, ele também não é composto só dos filhos, vamos botar assim, todos aqueles que convivem no mesmo lar. Porque às vezes a gente tem um sobrinho que não sai de casa. Nossa, faz parte, é meu filho, só que nasceu lá. E é bem dito, bem certo mesmo. A gente tem às vezes a família que está junto, Os parentes que estão juntos. Então todos nós estamos juntos ali com essa oportunidade de aprendizado. Aqueles que ali se encontram num relacionamento mais difícil, pais e filhos, filhos e pais, é porque existe alguma dificuldade. Mas se a gente foi criado agora nessa encarnação, da onde vem a dificuldade?
Aí a doutrina espiritual explica assim: a dificuldade vem das vivências do passado. Ah, como assim? Pode ser que em vivências passadas nós tenhamos sido desafetos. Ah, eu já sei, foi meu filho comigo. Não, pode ter sido você com seu filho. Ou pode ter sido que vocês viveram uma situação onde houve um conflito. Porque na relação de espíritos não existe a hierarquia pai e filho. Existem espíritos com suas bagagens espirituais. Às vezes, o filho é um espírito que tem muito mais conhecimento moral do que os pais. E às vezes, os pais têm muito mais conhecimento moral do que os filhos. Então, nós viemos todos juntos aí para aprender. E por isso, às vezes, a gente fica olhando os nossos filhos desde pequeno, despontando alguns talentos e fala: da onde esse menino trouxe isso? Né? Da onde esse menino trouxe esse olhar? Ele traz de conhecimentos passados, né? Não dessa encarnação. É interessante a gente olhar, porque quando então nós começamos a ter os nossos filhos, nós vamos olhá-los como espíritos. Eu estou para educá-lo. Eu vou dar condição da escola, da alimentação, da segurança, mas também de trabalhar os talentos que ele traz e podar as imperfeições que ele apresenta. Mas é uma troca. Para eu podar o meu filho, é necessário que eu também tenha uma bagagem moral. Porque senão, como a gente costuma dizer, toca o telefone: mamãe, é a titia para você. Diz que eu não tô. Aí a criança vai repetir a mesma coisa, né? Então eu preciso também me policiar, porque é um aprendizado para todos. É difícil às vezes a gente escutar isso, né? Quando a doutrina espírita nos põe de igual. Só que estamos juntos para aprender. Mas vamos aprender como? Porque eu sou o pai, eu sou a mãe, você é meu filho. E me respeite. E é verdade. Respeito sempre. Esse também é um detalhe. Do pai para com os filhos e dos filhos para com os pais. Aonde há um respeito, há o equilíbrio para que haja a conversa, haja o diálogo, haja o esclarecimento para que a gente então possa caminhar de forma equilibrada, de forma harmônica. Lembrando do quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Não é porque eu sou parecida com a minha mãe que eu tenho o gênio, como a gente fala, igualzinho dela. Nossa, mas essa menina é danada, é terrível. É. Porque ela é um espírito diferente de você. Ela veio para que juntos vocês consigam aprender. Então a doutrina espírita vem e fala sobre isso, né? Reencarnamos, somos espíritos, reencarnamos, fazemos parte da família que necessitamos. Essa é a palavra. Os pais e os filhos, todos nós necessitamos um dos outros para que então a gente possa exercitar no campo afetivo, que são os nossos maiores problemas, né? Ou dificuldades, né? Para desenvolver a fraternidade, a solidariedade, os sentimentos derivados do amor. Eu preciso aprender a amar, mas amar é respeitar. Amar é saber tolerar, é ter paciência. E quando eu falo isso, eu digo na família. Pai com filho, filho com pai, com o sobrinho que está junto, com o parente que mora próximo, mora o cunhado junto. O cunhado está fazendo parte dessa família. O cunhado está fazendo parte desse lar. Então é necessário que a gente observe todos os pontos, porque na verdade todos somos espíritos e todos temos uma vibração também, né?
Aí entrando na questão espiritual, o nosso lar, ele é bonitinho, tá pintadinho, mas ele é formado por um grupo de vibrações, formada pelo aquele grupo de pessoas que ali estão. Então, se o parente mora junto, ele também faz parte desta vibração da minha casa. Aí é a questão do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar entra para fazer parte desse observar as vibrações do nosso lar. Quanto mais conhecimento nós temos sobre essas nossas condições, né, melhor fica para a gente caminhar. Nós, espíritas, sabemos que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas, né? As almas que residem ali. O corpo é temporário, mas a alma não, ela é imortal, né? O santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. André Luiz. Então ele vai falar aqui sobre a oração e o sentimento, né? Por que nós nos preocupamos tanto com as questões materiais na formação dos nossos filhos e, às vezes, esquecemos das questões dos sentimentos? E aí, quando a gente falou aqui um dia desses sobre a evangelização do ser, todos nós somos os seres que precisamos ser evangelizados de acordo com a mensagem de Jesus. Todos nós precisamos aprender o que é o amor. Hoje vivemos experiências diferentes, né? Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, filho, sobrinho. São experiências diferentes. Mas todos somos espíritos aprendizes a sentimentos elevados. Todos nós precisamos aprender. Precisamos aprender a perdoar os nossos pais. A perdoar os nossos filhos. E juntos tentarmos ajudar um ao outro. Porque quando a gente reencarnou, todos nós tínhamos um planejamento reencarnatório. Os espíritos falam que ninguém cai aqui de paraquedas. Aí eu vou perguntar a vocês aqui, alguém lembra de um comercial que uma cegonha vinha e jogava assim um bebê no telhado de uma casa? Ah, lembrou, porque um dia eu falei, ninguém lembrou. Ninguém cai de paraquedas numa família. Todos nós temos um planejamento. A cegonha já era, né? O comercial da cegonha já era. Todos nós temos um planejamento. Você vai reencarnar na casa do João e da Maria. Ai, mas será que eu vou conseguir? Todo planejamento reencarnatório é positivo. Você vai conseguir porque já teve uma reunião com todos os elementos e aí vocês se comprometeram a estarem juntos para se ajudarem mutuamente. É um planejamento. Existem falhas? Existe, porque é só um planejamento. Mas a gente não veio para dizer assim, quando eu tiver tantos anos eu vou matar meu pai. Gente, ninguém nasceu com um planejamento para isso. Foi uma opção dele, durante a encarnação. Ninguém veio planejando fazer mal para o outro. Sempre a nossa oportunidade é de aprender, respeitar, compreender. Quando a gente tem um olhar dessa condição de espíritos imortais e reencarnantes, a gente se esforça mais, porque a gente sabe que a vida continua. Então, o que eu quero para o meu futuro? O que eu quero para a minha próxima encarnação? O que eu quero? Quero paz, quero felicidade. Então, cria hoje, né? Cria hoje essa condição para que amanhã, no futuro, que pode ser até daqui a 2 anos, 3 anos, você esteja numa condição melhor, de entendimento, de paz e de felicidade, né? E aqui, então, ele vai falar que quando a gente tem a oração, a gente tem uma proteção. Porque como nós nos alimentamos
comemos, tomamos café, tomamos banho, nosso costume material falando, a oração é o alimento da alma. A gente alimenta o corpo, cuida do corpo, mas esquece de alimentar a nossa alma. E o alimento da alma é a oração. Porque a oração nos põe em relação à espiritualidade. E é aí que a espiritualidade ajuda a gente. Tenha fé, tenha força, tenha confiança, tenha esperança. Vai melhorar, vai passar. Porque tudo aqui diante da encarnação passa, né? Aí nós podemos dizer, ao retornarmos ao mundo espiritual, eu fiz o melhor, o que eu pude. Então tá ótimo. Eu desisti. Aí acabo eu mesmo lá no mundo espiritual me cobrando porque eu desisti. Então, gente, vamos cultivar o hábito da oração na família, por mais difícil que seja. Vamos nos colocar quietinho e vamos orar. Não vamos esperar ir no templo para orar. Podemos orar em casa, em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós podemos orar. Acordou, olha para o céu. O sol está ali, está lindo. O dia está lindo. Está com sol, está fresquinho. Vamos agradecer. Sentou na mesa a tomar um café, agradece porque está ali tomando um café. Entendeu? Nós temos que criar esse hábito de agradecimento, porque agradecer já é uma oração e nos fortalece quanto espíritos. O lar é o coração do organismo social. Em casa começamos nossa missão no mundo. É aqui que a gente vai dar formação de valores, como eu bem coloquei. Você era um médico? Que médico? Então, é na família que a gente começa a trabalhar a questão de valores. Valores morais, para que diante da vida a gente não tropece. Nós, pais, costumamos fazer isso aos nossos filhos, né? Eu estou te mostrando para que você não sofra no futuro. Porque a vida não é fácil. E escorregar, hoje em dia, está muito fácil. Manter a condição moral é mais difícil. E é a família que vai dar essa base para que a gente se transforme. E transforme, então, né, o mundo, o nosso planeta, vamos dizer assim. O culto do Evangelho no Lar é um encontro semanal. Olha, uma vez por semana, previamente marcado com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores. Então, nós nos encontramos uma vez por semana, com um horário certo, tá? Porque a espiritualidade vem à nossa casa. Segunda-feira, às 5 horas da tarde. Pronto, eu sento, abro o meu evangelho. Eu não sou espírita, eu tenho a Bíblia. Pode abrir a Bíblia. Abre a Bíblia, lê um pedacinho da Bíblia, faz uma prece. E assim está feito o Evangelho no Lar. Olha como é fácil. A gente vai ter o amparo da espiritualidade amiga quando nós fazemos o Evangelho no Lar. Nós aqui, nesta casa, estamos tendo o amparo da espiritualidade amiga. O mentor, o espírito amigo de cada um de vocês. Os espíritos amigos da nossa casa. Eles estão todos aqui, nos amparando, nos auxiliando, cada um de acordo com a sua necessidade. O nosso lar também pode ser esse reduto gostoso de amparo espiritual. Basta a gente começar a criar esse hábito. Hoje é o dia do Evangelho no Lar. E aí a gente se prepara e faz o Evangelho. Possibilita compreender os ensinamentos cristãos cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, além da escola, com matemática, ciência, física, português, nós, na nossa casa, vamos dar esse aprimoramento moral, quando a gente começar a ler a mensagem de Jesus. Quando a gente lê, a gente reflete, a gente reflete, justamente. A gente reflete. E a gente primeiro reflete sobre nós, né? Caramba,
e deixa que o outro ali, quando vai escutando, todo mundo vai refletindo. Todo mundo vai refletindo sobre aquela mensagem. E aí depois a gente conversa um pouquinho. Ah, né, mamãe? Aquele dia a titia ligou e a senhora mandou dizer que a senhora não estava. A senhora fez certo? Meu filho, não fiz. Esse é o aprendizado moral. Para ele, para mim, é assumir os meus erros. Eu não sou perfeita, eu também estou aprendendo, né? Então, a gente vai então fazer o aprimoramento moral. Despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Porque às vezes é difícil. Quem tem mais aí irmãos? Eu e mais 3, nós éramos 4. E confesso para vocês que o negócio às vezes era meio difícil, sabe? Tinha umas briguinhas lá entre irmãos, né? E dizia, vocês têm que se entender. Ah, mas como tem que se entender? Então nós temos que ter essa condição de fraternidade, né? Sentimento de fraternidade entre nós. E a gente vai começando a dar compreensão para os filhos se entenderem. Uma criança que vai crescendo dentro desse meio, ela vai tendo um olhar diferente com o irmão. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados, favorecer a influência dos mensageiros do bem. Como eu falei, a gente vai então criando esse hábito e a espiritualidade amiga vai então começando a fazer da nossa casa um templo sagrado e começa a participar do nosso evangelho. E aí é nessa hora que ela vai ajudando o filho, ela vai ajudando o pai que está com dificuldades, o tio que veio também para fazer o evangelho. A espiritualidade amiga vai ajudando. Por quê? Porque nós estamos dando condições para que isso aconteça, né? Os benfeitores espirituais acorrem ao nosso lar, auxiliando-nos no que for possível, afastando entidades perturbadoras do reduto doméstico, amparando os espíritos mais necessitados que se revelam sensíveis às vibrações e elucidações que o serviço religioso do Evangelho no lar nos propicia. Nós não estamos sozinhos na nossa casa, como ele falou aqui. Os espíritos desencarnados, que às vezes não nos querem bem, ou então estão passando lá à toa, muitas das vezes ficam e nos atrapalham, potencializam as nossas fraquezas. E aí, às vezes, quando a gente vê, a gente foi ríspido demais com os filhos. O filho tratou o pai de forma que ele nunca tinha tratado, porque existe a influência dos espíritos também em nosso lar, ou no nosso lar. Existe a espiritualidade amiga, então o que ela faz? Ela tenta auxiliar, orientar esses irmãos desencarnados que estão vinculados ao nosso lar, e aí eles são retirados da nossa casa. Aí a gente fala, nossa, parece que deu uma leveza hoje, né? Por que será? E muitas das vezes o peso é o peso de um companheiro desencarnado, vinculados a nós ou à nossa casa. O Evangelho no Lar também ajuda por causa do amparo espiritual. O roteiro para a gente terminar, que eu sei que eu passei uns minutos, me perdoem. O roteiro para o Evangelho no Lar. Iniciar a reunião, conclusão. Já temos um dia e horário. Segunda-feira, 4h. Ótimo. Vamos iniciar a nossa reunião. Uma prece espontânea. Vem João, vem Pedro, vem Maria, vem também, vem Maria. Ai, não quero, não vem, não tem problema. Senta todo mundo ali na cama, na mesa, pode sentar no chão se tiver criança também, não tem problema, tá? Iniciamos com uma prece. É para dar tempo para todo mundo se acalmar. Depois, em seguida, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, porque estamos na doutrina espírita, mas pode ser a Bíblia, tá? Fazemos essa leitura do Evangelho. Olha, o que os Espíritos estão nos falando? Necessidade de ser manso. Vai ler. Faz um breve comentário entre aqueles que ali estão, tá? Um breve comentário sobre o texto lido, evidenciando o ensino moral. Tá bom, gente?
Não é para dizer, ó mãe, tá vendo aquele dia? Não, para tirar a condição moral daquela mensagem, para que a gente possa viver já no dia de hoje. Não é para o dia de amanhã, não. Como é que a gente pode já viver hoje? Ai, desculpa, aquele dia eu fui, né? Já vai conversando ali entre as pessoas que lá estão. E esse é o roteiro do Evangelho no Lar. A prece final e a fluidificação da água. Como a gente toma a aguinha fluidificada, a gente faz uma prece e pede a espiritualidade para botar o remedinho na nossa água. E aí cada um toma um copinho e assim terminamos o Evangelho no Lar. Isso aqui, 20 minutos no máximo. E nós então alimentamos a nossa alma por um bom tempo. Olha que maravilha, tão simples, tão fácil. Então, o porquê desse Evangelho no Lar? Porque nós, além de corpos, nós somos espíritos que necessitamos da mensagem de Jesus para nos conduzir ao caminho reto, ao caminho evolutivo, né? Que vai nos promover no futuro já a paz de consciência, a paz de coração, de espírito, porque agimos de acordo com a mensagem dele. Esse é o objetivo do Evangelho e da mensagem de Jesus, a transformação moral de cada um de nós. Eu gosto dessa mensagem e eu vou terminar com ela. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Falamos tanto no mundo de regeneração que está chegando, né? Mas a modificação se faz aqui, nessa palavra pequena, lar. Cada um de nós somos responsáveis por essa elevação da nossa nação. Então, hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nos esforcemos para dar o melhor na nossa família, como exemplo, né, que nos dá a oportunidade de trabalhar e aprender, auxiliar e aprender, porque ali somos todos iguais, buscando a perfeição moral, a felicidade e a paz de espírito, proposta pela reencarnação para todos nós. Aproveitemos nós essa oportunidade que ainda estamos aqui a caminho com esses espíritos que, através desse estreitamento, faz com que nós retornemos com o melhor que nós temos. Boa tarde a todos.